Maquiavel. Só de ouvir esse nome a gente já pensa em poder, né? Em astúcia, manipulação implacável. Mas olha, a história por trás do homem que praticamente definiu a política moderna, ela é muito mais surpreendente do que o mito que a gente conhece. Para a gente entender de verdade a mente por trás de O Príncipe, a gente não vai começar num palácio, não. A gente vai para o ponto mais baixo da vida dele. É lá, no exílio, quando ele não tinha mais nada, que a lenda começa de verdade. Olha que interessante. Numa carta pessoal de 1513, o Maquiavel revela um tipo de ritual noturno, um segredo. E não é a confissão de um manipulador, é de um estudioso desesperado, sabe? Quase como se ele conversasse com a própria história. E é essa carta, justamente ela, que vai dar pra gente a chave para entender quem era o homem por trás do mito. Então, vamos dar uma olhada mais de perto nessa carta. Ela foi escrita lá da pequena propriedade rural dele e é a nossa principal pista. Nela, Maquiavel descreve uma rotina diária que, sinceramente, é quase inacreditável para um cara do calibre dele. O que é incrível é o contraste. Pensa só, de dia a vida dele era super mundana, até meio frustrante. Ele discute com o lenhador, joga carta na taverna, vive como ele mesmo diz, coberto de lama e poeira. Mas aí, à noite, tudo muda. Acontece uma transformação. Ele vai para o escritório dele, veste as roupas de embaixador que usava na corte, e aí ele entra num diálogo com os grandes pensadores da antiguidade. É nesse estado, nesse ritual, que ele escreve o seu pequeno livro, O Príncipe. Então fica a pergunta, né? Como é que um dos estrategistas políticos mais brilhantes de Florença, um cara que frequentava as cortes mais poderosas da Europa, acaba assim armando armadilha para passarinho e se sentindo um completo esquecido? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Porque antes da queda, claro, teve uma ascensão. E foi uma ascensão impressionante. Maquiavel não era nenhum teórico de poltrona, não, ele estava no olho do furacão da política da época dele. Foram 14 anos, pensa bem, 14 anos servindo no coração do poder de Florença. E a gente está falando de uma das cidades-estado mais dinâmicas e perigosas da Itália renascentista. E o currículo dele? Nossa, impecável. Ele era o segundo chanceler, um cargo de uma responsabilidade imensa. Ele negociou com reis na França, com o imperador, com papas. Ele chegou a se encontrar com o César Borgia, ele mesmo, a própria encarnação daquele príncipe implacável que ele descreveria depois. Maquiavel até organizou o exército de Florença. Ou seja, era um homem que entendia de poder, porque ele vivia o poder na pele. Só que, na política da Renascença, o jogo vira muito rápido. E para Maquiavel, essa virada foi, assim, brutal e repentina. Olha só como a coisa toda aconteceu. Em 1498, ele está no auge, segundo chanceler. Mas aí a gente avança para 1512 e pronto, tudo muda. A poderosa família Médici volta para Florença e toma o controle. A república que o Maquiavel serviu com tanta lealdade simplesmente desmorona. Em 1513, vem o golpe final. Ele é demitido, acusado de conspiração, preso, torturado e finalmente exilado. Da noite para o dia, literalmente. Aqueles 14 anos de serviço leal foram completamente apagados. Ele agora era um inimigo do Estado. A carreira, a identidade, tudo foi tirado dele. Em questão de meses, ele passou de um político respeitado a um pária perigoso. E é isso que traz a gente de volta para o exílio, para aquela vida dupla dele e, claro, para a escrita de O Príncipe. Porque esse livro não nasceu de uma reflexão acadêmica, sabe? Ele nasceu de um desespero profundo, tanto pessoal quanto profissional. E aí que está o grande paradoxo, a grande ironia. Por que escrever um livro sobre como manter o poder e dedicar justamente para a família que arruinou a vida dele? Por que oferecer o seu conhecimento mais valioso para os Médici? A resposta, no fim das contas, é surpreendentemente prática. Dá para dizer que O Príncipe foi a candidatura de emprego mais genial e desesperada da história. A estratégia era clara. Primeiro passo, provar sua competência. Ele pegou aqueles 14 anos de experiência e transformou num guia prático. Segundo passo, conseguiu o favor dos novos chefes. Ele ofereceu esse guia aos Médici para mostrar o quanto ele era valioso. E o terceiro passo, o objetivo final, conseguir um emprego. Ele só queria ser recontratado, voltar para o jogo. É impressionante pensar, né? O que começou como uma tentativa desesperada de um político desempregado para voltar para a vida pública acabou se tornando um dos textos políticos mais influentes e temidos de toda a história. Hoje, o nome dele virou adjetivo, maquiavélico.
É sinônimo de coisa astuta, conspiradora, sem escrúpulos. Mas a grande ironia é que o livro que criou essa fama toda não foi escrito por alguém no topo do poder, mas sim por alguém que estava no fundo do poço. Então, da próxima vez que a gente olhar para esse retrato, talvez dê para enxergar algo mais. Não só o rosto da astúcia política, mas talvez o homem lá no seu escritório empoeirado, vestindo as roupas velhas da corte, tentando desesperadamente escrever um caminho de volta para a relevância. Isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. Se o manual definitivo sobre como conquistar e manter o poder foi escrito por um homem que tinha acabado de perder absolutamente tudo, o que isso realmente nos diz sobre a natureza do poder e da própria ambição humana?